Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Júlia e eu gostaria de estar trazendo mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Meus irmãos, eu estou aqui hoje para falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Eu não vou falar sobre o estudo bíblico, não vou dar estudo bíblico, ensinamento bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo aqui nesse vídeo. Eu vou contar a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Aí, se vocês quiserem que eu traga, né, com embasamento bíblico, com versículos bíblicos, estudos bíblicos, um ensinamento, um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, então vocês me pedem nos comentários e me deem ideias de mais vídeos para gravar para vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou contar como que foi a minha experiência. No último vídeo que eu postei, né, falando sobre essa doutrina, eu praticamente contei o meu testemunho de como que foi o meu processo de conversão. E depois que eu me converti, o Senhor me permitiu experimentar de uma forma rápida, né, das coisas espirituais. Ele me concedeu experiências espirituais, né? E aquilo aumentava muito a minha fé, eu estava orando muito, jejuando muito, buscando muito a Deus, que isso é muito importante. E aí o Senhor falou comigo, né, que era para mim buscar o batismo no Espírito Santo através do meu pastor na época. E eu me coloquei a orar, eu não fiquei ansiosa, não fiquei pensando assim, eu quero receber logo o batismo com o Espírito Santo, como é que é, será que eu não vou receber? Porque isso não adianta, gente, não existe isso. Não deixe a ansiedade, os pensamentos maus ficarem rondando a sua mente e o seu coração, tá? Porque não precisa disso. Se você orar, jejuar, santificar a sua vida, o Senhor vai te conceder, tá bom? E aí, é uma coisa de nova convertida, né? Eu ficava todo mês, que eu completava mais um mês de conversão, eu pedia a Deus um presente. E o Senhor me dava um presente. Todo mês o Senhor me dava um presente. Alguma coisa acontecia que parecia realmente um presente de Deus. E o que é isso? Intimidade com o Senhor. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais intimidade você tem com Deus, né? A palavra do Senhor vai falar que Ele tem intimidade com os sinceros, né? Então a gente pede as coisas ao Senhor, a gente olha e a gente começa a ver Deus atendendo às nossas orações por causa da nossa a nossa sinceridade e a nossa busca, certo? E Deus me dava esse presente. E aí eu pedi um dia, quando eu fiz o aniversário de 4 meses de conversão, eu pedi a Deus um presente. Falei, Senhor, me dá um presente, Pai. Falei para Deus, me dá um presente. Era a minha intimidade com Deus, né? Parece uma coisa meio boba, né? Mas Deus, ele é muito misericordioso. Deus, ele atende as nossas orações e é tudo pela nossa fé, né? E eu fui numa igreja na cidade de Valinhos, né? Na minha cidade vizinha, onde eu morava. E lá, eu fui naquele dia, naquele culto, era o dia que eu fazia aniversário de 4 meses de conversão. Era no mesmo dia. E eu tinha pedido a Deus um presente, eu estava esperando de Deus um presente, né? E aí eu tava lá no culto e Deus operou na minha vida. Eu tava orando, tava buscando, comecei a sentir aquela glória, aquele poder. É uma coisa, irmãos, que eu não tenho como explicar pra vocês. Eu senti isso, eu senti aquilo. Não tem como, porque a presença do Espírito Santo não tem como você explicar. Só quem já sentiu, só quem já foi batizado no Espírito Santo sabe do que eu tô falando. Mas é uma presença, uma alegria, uma coisa tão gloriosa que você chora, você se humilha perante o Senhor. É uma coisa, é uma paz, uma alegria que é de outro mundo. É de outro mundo. Não existe outra coisa que possa te fazer sentir a mesma sensação. Não tem. E eu orando, eu comecei a sentir aquela coisa gloriosa, aquela coisa maravilhosa na minha vida, aquela coisa linda, sentindo, e eu comecei a falar em línguas, né? As línguas, elas são sinal do batismo com o Espírito Santo, né? Então, eu comecei a falar em línguas, e aquilo aquilo fluía da minha boca, assim, com tanta tranquilidade e facilidade. Não era algo forçado, que você fica ali pensando, eu preciso falar em línguas, e aí você não fala, ou aí parece que vai ser alguma coisa, não sai. Não, foi uma coisa assim, que foi com aquela unção, aquele fogo, aquele poder que desceu, e eu falei em línguas. Comecei a falar em línguas, E naquele dia, o pregador da palavra era um homem, um senhor que era cego, né? Ele era cego e ele tinha os dons da revelação do Espírito Santo, dom de revelação, né? E ele pregou, foi um culto maravilhoso, cheio de poder e unção, né? Deus me deu aquele presente que batismo com o Espírito Santo.
e não permitiu eu sair de lá com dúvida ou qualquer outra coisa. Por quê? O irmão cego, viu, irmãos? O irmão cego. Ele não me viu no meio do culto, ele não sabia quem era eu, ele não ouviu a minha voz porque a igreja estava lotada e ele era cego. Acabou o culto, oração, imposição de mão. A gente foi lá no final do culto, não sei como é na sua igreja, mas na minha igreja, na minha denominação onde eu congrego, toda vez que acaba o culto a gente vai receber a oração e imposição de mão do pregador. Fui lá receber a oração, imposição de mão do pregador. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim: filha, hoje eu estou entregando algo nas tuas mãos. Amém? Eu recebi. Passou os seus dias falando em línguas, recebi o batismo com o Espírito Santo, falei com o meu pastor, você falou para mim buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E aí ele falou assim, peça a confirmação. Claro, né, gente, não é sempre que você precisa pedir confirmação do batismo com o Espírito Santo, porque se você está em santificação, você foi cheio do Espírito Santo, sentiu a glória de Deus, passou a falar em línguas, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Só que eu era nova convertida, ele falou aquilo pra mim e tudo bem. Mas por quê? Porque também Deus queria me dar mais uma experiência. Esse pregador cego, que não sabia o meu nome, não sabia quem eu era, não sabia que eu estava naquele dia, naquele culto que ele pregou na cidade de Valinhos, ele foi na minha igreja pregar. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, foi pouco tempo, um espaço muito curto de tempo. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, hoje eu estou confirmando algo sobre a sua vida. E foi ali que Deus confirmou o batismo no Espírito Santo. Então, são umas coisas, meus irmãos, que é impressionante. Eu tô falando aqui pra vocês, talvez vocês não consigam entender como é que foi a situação, mas eu vi de uma forma, porque foi o mesmo irmão, no mesmo culto, que eu fui batizada no Espírito Santo, que ele falou que Deus estava entregando algo nas minhas mãos. Foi o mesmo irmão que foi na minha igreja, não sabia quem eu era, e falou e confirmou o batismo no Espírito Santo na minha vida. Então, fui lá, falei pro meu pastor, pastor, Deus confirmou o batismo no Espírito Santo na minha vida. Foi com 4 meses de conversão que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram 1 ano e 6 meses, 2 anos. Isso vai da espiritualidade da pessoa, né? Se a pessoa está buscando a Deus mesmo, se a pessoa está com sinceridade mesmo, se a pessoa está se santificando de verdade, porque Deus não olha como o homem vê, né? O homem vê por fora, mas o Senhor, ele sonda o esquadrão íntimo do nosso coração, certo? Então, por exemplo, o missionário Davi Miranda, eu me lembro de ter lido no livro dele, a bibliografia dele, se eu não me engano, ele recebeu o batismo no Espírito Santo com 7 dias de conversão, né? Tem pessoas que recebem com 3 meses, é muito diferente, tá? Mas isso é Deus quem dá, é o Senhor, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Uma vez eu me questionei, antes dos meus 4 meses de conversão, eu me questionei, nossa, Senhor, tô buscando, tal pessoa recebeu tão rápido, né? Aquela coisa de novo convertido. Que tal pessoa recebeu tão rápido o batismo no Espírito Santo e eu tô demorando tanto, né? Pra mim, tava demorando muito, mas não tinha nada a ver. Nossa, pra mim tá demorando tanto receber o batismo no Espírito Santo e Deus me corrigiu. Deus falou pra mim, através de uma irmã, falou, olha, tem pessoas que necessitam mais. Tem pessoas que Deus tem uma obra diferente. Então, Deus tirou aquele ego do meu coração de falar, não, eu tenho que receber também, eu tenho que ser também, eu tenho que fazer também. Por quê? Porque a obra de Deus na vida de cada um é diferente, é especial. E essa foi a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. A partir dali, o Senhor continuou me dando cada vez mais experiências. Deus começou a me usar cada vez mais também, porque o batismo no Espírito Santo ele também é um revestimento espiritual. E respondendo algumas perguntas que as pessoas às vezes podem perguntar, né? Qual que é o sinal do batismo com o Espírito Santo? Línguas estranhas, né? Também os frutos do Espírito Santo, né? Porque não adianta a pessoa chegar lá na igreja falando em línguas, mas aí você vai olhar para os frutos da pessoa, a pessoa não tem frutos de arrependimento, frutos de santificação, né? Eu posso receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas? Sim, eu batizei 3 anos depois, porque eu me converti com 13 anos, na minha denominação só se batiza com 16, então eu recebi o batismo no Espírito Santo 3 anos antes do meu batismo nas águas. Então não existe regra, tá, meus irmãos? A pessoa se converteu, santificou, buscou, Deus começa a dar os dons, Deus começa
Deus batiza no Espírito Santo, Deus começa a aprofundar com essa pessoa em intimidade, entendeu? Em comunhão, Deus começa a falar com essa pessoa de uma maneira maravilhosa. E essa foi a minha experiência, é isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam me ajudar colocando vídeos, coisas que vocês gostariam que eu falasse, experiências que eu já tive, alguma coisa algum vídeo que vocês gostariam que eu gravasse, porque eu sei que é importante, porque eu, quando era nova convertida, tinha muitas perguntas, tinham 2 pessoas que me ajudavam muito, né, 2 pastores que me ajudaram muito, e às vezes tem igreja que a gente não encontra esse apoio, tem lugar que a gente não encontra, né? Eu não tô falando de placa necessariamente, tá? Porque uma igreja, uma denominação, ela pode ser milhares de igrejas ao redor do mundo, e não quer dizer que a igreja, mesmo que seja a mesma placa, não quer dizer que a igreja do bairro tal vai ser a mesma do outro bairro, a mesma de um país vai ser de outro país, mesmo sendo a mesma placa, não é assim. É o povo que está ali dentro, não tem nada a ver com isso, tá, meus irmãos? Então, eu acho importante gravar esses vídeos para ajudar as irmãs também, né? Tem alguns assuntos femininos também, cristãos femininos, né? Que as garotas se sentem mais à vontade em perguntar e falar sobre com uma mulher, com uma outra jovem, uma outra garota, tá bom? Então, deixem aí, vou deixar meu Instagram aqui para vocês também, vai estar aparecendo aí no vídeo, meu Instagram. Lá eu posto alguns vídeos também, mostro o meu dia a dia, então se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, tá aí meu Instagram também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.